Meu nome é Fernando Sampaio, eu coordeno os trabalhos de macroeconomia na LCA e a gente assessora o Sebrae com muito prazer há algum tempo. Como nós, para ficar bem sem graça, estamos sendo filmados, eu vou perguntar ao Pedro se, contrariando o meu hábito, eu deixo de abrir a palavra durante a apresentação, porque para filmar é mais complicado. Conduza o formato que você acha mais adequado. Como achar melhor? O que eu acho melhor é não, daqui a uma hora, olhar e vocês estão todos dormindo. Isso é o que eu prefiro. E para isso, eu peço que vocês fiquem à vontade para me interromperem se tiverem uma questão pontual, que a gente terá tempo para conversar depois. Questão, pergunta é diferente de colocação, que é aquela coisa que, bem, considerando uma fala mais longa só para não quebrar o fluxo da exposição e lembrando que a gente terá certamente tempo no final para conversar com mais calma. Eu pretendo fazer um tradicional esforço de falar português, embora a nossa apresentação seja em economês. Então, eu tenho toda a formalidade de uma apresentação que eu faço num banco ou numa grande empresa. É muito parecido, quer dizer, o conteúdo é essencialmente idêntico, as conclusões, as projeções, as análises. Aqui a gente puxa o enfoque, o ângulo, a ênfase para as questões que interessam mais a vocês, com grande ajuda do Pedro e da Letícia, para zelar por esse aspecto de adequação para a gente tirar o máximo proveito desse encontro. Eu vou falar muito rapidamente do mundo. Por quê? Porque o mundo é enorme e dá para a gente se perder nele, né? Então vamos reservar mais tempo para discutir as questões de Brasil e de pequenos negócios. Então, essencialmente, ao falar do mundo, eu vou fixar a nossa hipótese a respeito do que deve acontecer no mundo nesses próximos anos, que é o pano de fundo para a construção do cenário do Brasil. É um passo imprescindível. Olhando para o Brasil, a gente vai ver as variáveis mais gerais, o PIB, a taxa de juros, cotação do dólar, papapá, e descendo para pequenos negócios, a gente fecha um pouco mais o foco em questões um pouco mais específicas de alguns setores de atividade que têm mais importância para vocês. Aqui a gente destaca algumas regiões, alguns países, e a ideia geral de que a perspectiva é de desempenho mais regular, melhorzinho, para falar em português. 2011, 12, 13, se a gente vê as projeções do FMI, dos vários outros órgãos internacionais, bancos, etc., para a economia mundial, e compara com o que aconteceu, o que se verificou depois, especialmente em termos de crescimento, de PIB, foram 3 anos de frustração. 2010 foi um ano de alívio, né? Lembrando, voltando um pouquinho à fita, 2009 aquela catástrofe, 2010 uma retomada rápida, ufa, o mundo não acabou, o Brasil não acabou, o mundo inteiro não acabou. 2011, vai ser bem razoável, foi mais fraco. 2012, vai ser bem razoável, foi mais fraco. 2013, idem. Então, estamos vindo de 3 anos de desempenho fraco e decepcionante da economia mundial. Não é coincidência que o Brasil também vem de 3 anos fracos e decepcionantes de crescimento. É uma das razões. O mundo crescendo menos, é mais difícil o Brasil crescer. Não é a única razão, a gente vai ver outras, mas é uma razão importante. Nós não fazemos essa hierarquia do que pesou mais, mas o FMI e o BID divulgaram recentemente trabalhos em que eles calculam que o principal fator para o desempenho
decepcionante do crescimento no Brasil foi o crescimento decepcionante do mundo. Então eu não sei se é o mais importante, mas que não dá para deixar de olhar para essa influência, eu acho com certeza. Por que a gente espera um desempenho um pouco melhor? A principal razão é que em 2011, 12, 13, teve muito aumento de imposto e corte de gasto nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, nos países ricos. E isso tira dinheiro do bolso do consumidor, do empreendedor, e logo rema contra o crescimento no curto prazo. Por que os governos fizeram isso? Porque aquela saída rápida da crise, se eu me mexo, eu te atrapalho, não foi espontânea. 2010 não foi um ano de desafogo, pela graça do bom Deus. Os governos fizeram um esforço gigantesco para quebrar o pânico que a crise financeira criou. Como? Cortando imposto, aumentando o gasto, né? Dizendo, gente, a economia não vai parar. No caso dos contribuintes americanos, por exemplo, eles receberam um cheque de imposto de renda devolvendo. Você me pagou esse imposto, toma de volta. Não fica trancado em casa, vai para a loja, compra alguma coisa, movimenta a economia. Além disso, os governos enfiaram trilhões de dólares nos bancos que tinham abusado e estavam à beira da falência. Com isso, a dívida pública nos países ricos deu um pulo. E começou um receio de, será que essa dívida continua solvável? Será que os governos vão acabar dando calote, porque estão perdendo o controle sobre a dívida? Então, 2011, 12, 13 foram anos de grande esforço de recuperar credibilidade. Como? Fortalecendo as contas públicas, contendo o crescimento da dívida, sacrificando o crescimento. O crescimento foi fraco. Ele não foi negativo, não deixou de acontecer. No caso da Europa, teve recessão, sim. Nos Estados Unidos, não. Muito bem, 2014. Esse esforço já avançou e você olha nos orçamentos do governo americano, do governo, dos governos da Europa, assim por diante, você vê a programação de menos aumento de imposto e menos corte de gasto. Então, a política fiscal, para usar o economês, vai remar com bem menos força contra o crescimento. Vai ser mais fácil crescer. E é por isso que a gente vê uma boa chance deste ser um ano um pouco melhor para as economias ricas principalmente e para a economia mundial em geral, porque as economias ricas são perto de metade do PIB mundial. Nos Estados Unidos já tem evidências de atividade mais firme, desemprego recuando, tem alguns riscos. Por exemplo, como vai ser o processo de aumento da taxa de juros? Os Estados Unidos estão com a política monetária, com o perdão do economês de novo. O que é política monetária? Taxa de juros e crédito. Políticas que afetam o crédito. O juro nos Estados Unidos está muito perto de zero. Isso nunca aconteceu antes. Além disso, eles estão injetando dinheiro na economia num volume muito grande. Para quê? Para soprar a brasa do retomada do crédito e retomada da atividade. Eles estão com muito medo de errar, por excesso de medo de inflação, como erraram as autoridades japonesas ao longo das últimas décadas. O Japão está ainda convalescendo de uma crise financeira, que é o estouro de uma bolha imobiliária, na virada dos anos 80 para os anos 90. Então o Japão é a prova viva de que dá para errar feio, e um processo desse pode atrapalhar por muito, muito tempo. Agora, os Estados Unidos estão vendo o emprego crescer, o PIB crescer. Vamos começar a fazer o caminho de volta. E aí, isso nunca foi feito antes.
né? Sempre que a taxa de juros americana sobe e desce, chacoalha o mundo inteiro porque é a referência mundial. Agora ela vai sair de quase zero. Isso não tem precedente. Então tem uma certa incerteza como é que isso vai bater. Um ano atrás, primeira vez que o Banco Central americano falou, olha, eu acho que eu estou pensando em começar a fazer esse caminho, parar de injetar tanto dinheiro na economia e depois começar a aumentar a taxa de juros, deu um tranco, todas as moedas de países menos desenvolvidos, ditos emergentes, como o Brasil, México, Turquia, você vai embora, todas se desvalorizaram. Foi quando o dólar deu um pulo aqui, da faixa de 2 para a faixa de 2,40. Por quê? Porque esse dinheiro dos países ricos fluiu para os países que ainda estão pagando uma taxa de juros longe de zero, como o Brasil está com 11. 11 versus 0, a diferença é muito grande. Então, você quer retorno, você é um investidor americano, você fala, então eu vou procurar oportunidades fora dos Estados Unidos. Agora, daqui a pouco vai começar a aumentar o juro aqui. Então, teve uma certa volta do dinheiro para os países ricos e depois o susto diminuiu. Não foi uma coisa que desorganizou as economias emergentes, como se chegou a temer na ocasião. E acabou a festa, agora vacas magras. Tinha um exagero que o tempo está mostrando que realmente a situação não ficaria tão pior em função disso. Nos Estados Unidos também tinha um impasse político, os republicanos jogando muito pesado com o governo democrata. E eles, este ano, mudaram de atitude. Por quê? Porque a atitude anterior gerou um desgaste grande no eleitorado. Eles estavam numa política de não deixar andar. Então o governo propõe um orçamento, não vamos votar. Chegou o ponto em que o governo americano teve que fechar agências porque não tinha dotação orçamentária. E outros temas também, os republicanos pegando pesado, a opinião pública não gostou, a direção do partido resolveu mudar de estratégia, a situação de governabilidade nos Estados Unidos melhorou. Isso diminui a incerteza. Na zona do euro, ainda é uma região mais delicada, tem perspectiva de melhora, o PIB está crescendo, depois de 2 anos caindo devagarinho, uma recessão branda, porém recessão, mas ainda não é aquela situação que você fala, pior já passou. Os bancos ainda dão sinais de fragilidade, os índices de preço ainda mostram risco de deflação. Deflação é preço caindo, caindo, caindo. Se você é consumidor, se você pode adiar, você sabe que o preço está caindo, você deixa para depois. Isso é muito perigoso. Isso é um dos elementos que está presente no Japão há 20 anos. Essa tendência à deflação, que é muito perigoso para o crescimento. Mas, com menos aumento de imposto, menos corte de gastos, parece que a Europa tem uma boa chance de ter um ano razoável. A China já não é aquela máquina de crescer 10%, 12%, está crescendo na faixa de 7%, e nos parece que consegue sustentar. O Japão ainda está dando umas tropicadas, agora resolveu aumentar impostos sobre consumo, e isso está gerando uma retração do consumidor. Então, talvez o Japão ainda demore para se normalizar, mas não está numa crise aberta. Quem está numa crise mais clara é a Argentina, que não é tão importante no mundo, é mais importante para nós. Porque a gente vende muito para a Argentina, principalmente a indústria de São Paulo. Mas, diferente de anos 80, 90, as dificuldades da Argentina não afetam o Brasil com tanta força pelo lado de finanças. O que acontecia naquela ocasião? A Argentina começa a apresentar dificuldades, os investidores falam, vai dar bolo na Argentina, vai dar bolo no Brasil, eu paro de botar dinheiro. Como o Brasil tinha poucos dólares, uma rápida interrupção do fluxo de entrada de dólares já virava crise. E a gente ia bater no FMI, e dá $1 aí.
Isso não vai acontecer agora. Nós temos 380 bilhões de dólares no Banco Central. Então, a Argentina é importante, principalmente como parceiro comercial. Mas, aquele velho contágio financeiro que vocês leram no jornal ao longo das últimas décadas, não tem mais a mesma relevância. Então, aqui estão as projeções para as principais economias. Qual que é a ideia? Que a partir de 2016, este ano, o PIB do mundo acelera de 3 para 3,5, um pouco mais, depois vai para a faixa de 4, 4 e pouco, que seria uma normalidade. Isso antes da crise financeira, o PIB do mundo estava crescendo perto de 5%. Então, qual que é a ideia aqui? Não volta com aquela força. Por quê? Porque a China não está mais explodindo. Está só crescendo muito. Porque todo o sistema bancário exagerou no otimismo, emprestou um critério falho, se machucou na crise e agora deve estar mais cauteloso. Além disso, os governos, de maneira variada, mas no geral, aumentaram a vigilância sobre o sistema financeiro para prevenir lambança. Por quê? Na hora que vem a lambança, na hora que os empréstimos se evidencia que eles não serão pagos e os bancos podem quebrar, o governo tem que enfiar um dinheiro maluco nos bancos. Então, o crédito não vai ser tão fluido como foi. Isso atrapalha o crescimento. Mas, quem sabe, previne uma crise financeira grave como foi essa no futuro. Essa não foi mais uma crise financeira. Essa foi a mais importante desde 1929. Quer dizer, passaram-se 80 e poucos, quase 80 anos, sem repetir um trauma daquele tamanho. Por quê? Porque a regra mudou naquela ocasião. E na medida em que o tempo foi passando, foram afrouxando a regra de novo. E abriu espaço para os exageros que aconteceram e deram uma crise financeira. Então, este ano, a economia do mundo ajuda mais o Brasil e para frente a tendência é ajudar um pouquinho mais. Então, no fundo, a ideia aqui, demorou, a crise financeira começou em 2007, meados de 2007, ficou gravíssima em setembro de 2008, quando quebrou aquele bancão, Lehman Brothers. Levou vários anos, muito mais do que outras recessões, mas achamos que vai passar. E vai terminar de cicatrizar a crise. Oi. A economia da Argentina está crescendo, nesse teu gráfico lá da inflação, está crescendo num ritmo bem acelerado. E comparado com a economia brasileira nos próximos anos, você vai falar agora? Na verdade, eu não pretendia falar muito mais da Argentina, só por uma questão de foco. A gente está dizendo que este ano e o próximo, a Argentina cresce perto de zero, menos do que o Brasil. E depois dá uma recuperada. Mas a Argentina está numa situação frágil. A Argentina perdeu credibilidade, andou falseando o índice de inflação, tem um monte de acertos para fazer. Mas a Argentina continua, não vai acabar. Não vai ter um novo calote, não vai ter um trauma como foi no começo da década passada, e continua com mão de obra treinada, de bom nível de escolaridade, para o padrão latino-americano, assim por diante. Então a Argentina, a gente acha que sofre no curto prazo, mas no médio prazo não é um cenário de crise progressiva. Na comparação com o Brasil, cresce bem menos do que o Brasil no começo e depois fica parecido, como a gente vai ver. Olhando para o Brasil, o que está atrapalhando o crescimento hoje? A inflação está chata e tem muita incerteza. De onde vem a incerteza? Primeiro, do fato de que tem eleição e ninguém sabe o que vai dar. E, na minha opinião, de um certo exagero em relação o grau de diferença que fará o desfecho da eleição. Se ganha fulano, vai ser maravilhoso.
se ganha Beltrano vai ser uma desgraça. Eu acho que não vai fazer tanta diferença, entre outras razões, porque qualquer um que ganhe, para formar uma maioria no Congresso, vai ter que se acertar com vários outros partidos. E isso dá uma igualada. Né? O cara que diz na campanha, eu vou para o extremo de cá, depois ele vai conversar no Congresso, mas pensando bem, eu não vou tanto assim. Eu vou para o extremo de lá, pensando bem, eu não vou mais aqui para o meio. Então, eu acho que não é idêntico, óbvio, mas as diferenças não são tão grandes. Então, esse elemento de incerteza eu acho que está um pouco exagerado. A incerteza pipocou forte com as manifestações um ano atrás e não voltou. Então, tem um lado político, tem um lado econômico, que é uma certa frustração. Puxa, o Brasil vinha tão bem até a crise, depois saiu tão rápido da crise, 2010 foi tão bom, o que aconteceu? Toda uma certa perplexidade, que não interessa se ela está certa ou errada, ela existe e ela afeta as decisões. Vamos tentar hoje, vocês saírem daqui um pouquinho menos perplexos, eu estou satisfeito. Além disso, então, como é que a inflação alta, a incerteza atrapalha muito claramente. Você está na dúvida, você fica mais cauteloso. Você gasta menos como consumidor, assume menos dívida. Como empresário, você fica mais de pé atrás para investir, assim por diante. E a inflação alta, como é que ela atrapalha? Não é só comendo o poder de compra de quem recebe salário. É também induzindo o governo a agir para segurar a inflação. E para segurar a inflação, algumas das medidas seguram a atividade, seguram o PIB. Por exemplo, o governo está aumentando a taxa de juros. Vocês lembram daquela pesquisa Focus do Banco Central? Está toda semana no jornal. Eles perguntam para cento e tantos consultorias, bancos, instituições de pesquisa, o que vocês estão projetando, tal. 8 meses atrás, preponderava a expectativa de que não haveria aumento de juros este ano. Aumento da Selic. Por quê? Porque é ano eleitoral. Aumentar juros em ano eleitoral, perigoso, pode perder voto e tal. O que está acontecendo? O juro está subindo. Talvez pare de subir. Nessa próxima reunião não subam mais. Mas já subiu. E então ficou demonstrado o seguinte, o governo preferiu sacrificar um pouco o crescimento, correndo o risco de perder voto por causa disso, do que largar a mão total da inflação e perder voto porque a inflação desgarrou. Pelo lado de política de crédito e fiscal também. Então, por exemplo, a BNDES, ano passado, emprestou 190 bilhões, o fluxo de desembolsos. Este ano, a programação, 150 bilhões. É uma montanha de dinheiro, mas é 40 bi a menos. E isso eu não estou corrigindo pela inflação. Então, no fundo, ele está cortando mais ou menos 25%. É uma freada forte do lado do crédito do BNDES. Do lado do gasto público, também. O governo tem orçamento, manda para o Congresso enfia um monte de receitas duvidosas e despesas que deseja fazer, emendas parlamentares. O governo, isso acontece desde Adão e Eva, o governo pega e fala, bem, eu vou contingenciar um pedaço das despesas, ou seja, eu vou dizer que só libero caso a receita confie nas expectativas, etc. Esperava-se um contingenciamento de 30 bi. Isso seria basicamente cortar espuma, porque é o excesso de receita que o Congresso enfiou. O contingenciamento foi de quase 45 bi. Então foi uma demonstração que o governo topa segurar gasto, sacrificar a atividade, em nome do quê? Em nome de preservar a credibilidade e de tentar dar uma segurada na inflação. Está segurando também como? Segurando o preço de energia, segurando o preço de combustível.
E isso é preocupante porque uma hora vai ter que soltar. Então, ano que vem, então, o que eu estou dizendo até aqui seria o seguinte: muita gente imaginava que em 2014 o governo não faz nada contra a inflação, e a situação chega em 2015 muito complicada, aí o governo tem que dar uma porrada. Tem que dar um aumento de juros, um corte de gasto, aumento de imposto muito forte. Nossa avaliação é que é menos. Por quê? Porque uma parte já está sendo feita. O governo não está completamente alheio ao problema da inflação. Segundo, nos parece que os desequilíbrios da própria inflação não está tão enlouquecida. Não é aquela inflação que já tivemos no passado, tá? 1000 quilômetros daquilo. Então tem uma questão de grau ali que tem a ver também com o clima eleitoral. Se você é crítico do governo, você diz que 6,5% de inflação, a hecatombe, a irresponsabilidade, é que todo mundo para a cadeia. Se você é a favor, você diz que não é nada, é cosquinha. E evidente que nenhuma coisa nem outra é muito realista. A inflação de 6,5% é chata, a meta é 4,5%. Mas o mundo não vai acabar, nem entraremos num paraíso em 2015. O que vai segurar o crescimento do PIB em relação aos anos anteriores? O consumo das famílias já está crescendo e vai continuar a crescer num ritmo mais fraco do que antes da crise. Depois a gente vai ver isso nas vendas do varejo. Metade do consumo no PIB é consumo de bens. A outra metade é consumo de serviços. Educação, cabeleireiro, restaurante, por aí vai. Sobre serviços a gente não tem tanta informação. Sobre consumo a gente tem mais. E é nítida a tendência que os resultados fortíssimos até 2012 não vão se reproduzir para frente. Depois a gente vai ver por quê. Investimento está desacelerando, né? Ano passado cresceu 6,3%, uma taxa boa de crescimento. Esse ano projetamos mais ou menos a metade, uma desaceleração adicional e depois retoma. Vamos ver o que está segurando a desaceleração do investimento. Apesar de tanta incerteza, o investimento ainda cresce, tem que ter uma explicação para isso. Ele fala, se tem tanta incerteza, o investimento vai para trás. E por que ele retoma? Este ano, o que segura o investimento? A incerteza. Ficou mais caro investir também. Por quê? Quando você compra uma máquina, metade das máquinas que se compram são importadas. Se a cotação do dólar subiu, o preço subiu. Teve muita compra de ônibus, caminhão e máquinas e equipamentos no ano passado. Esse ano é muito forte a tendência que desacelere. Uma parte disso tem a ver com condições excepcionais que o BNDES ofereceu. Então estava muito barato o crédito. Era um convite tipo, pelo amor de Deus, está na hora. E muitos atenderam ao convite. Agora não tem uma renovação da demanda por ônibus, caminhões e máquinas e equipamentos. O que segura a desaceleração do investimento? Projetos que são ou diretamente de governos, que tomam decisão com critério de governo e não com critério estritamente empresarial, ou concessões, projetos que não são feitos pelo governo, mas são oportunidades de negócio abertas por iniciativa do Estado. Então, por exemplo, os estados, a gente pega o dado das secretarias de fazenda, estaduais, de investimento. Aqui em São Paulo, por exemplo, duplicou Tamoios. Como duplicou Tamoios? Com dinheiro emprestado. Mas o governo do Estado pode tomar dinheiro emprestado se a União deixar. Como os estados, 20 anos atrás, estavam quebrando, não conseguiam se financiar no mercado, a União assumiu a dívida dos estados e virou a FMI dos estados. Dita a regra.
X% da sua receita você não pode sair gastando, você tem que passar para o governo federal para pagar a sua dívida. Você pode se endividar até um certo valor, assim por diante. 2 anos atrás, a Dilma autorizou 24 estados, dos 27, contando Brasília, a aumentar a sua dívida. Por quê? Olhou e viu que tinha espaço para aumentar o endividamento sem ficar numa posição desequilibrada. Para São Paulo, a autorização foi de 10 bilhões. Para Minas foi de 3 bilhões, somando 61 bilhões. Ao mesmo tempo, o governo federal instruiu o BNDES a abrir uma linha de crédito correspondente à metade desse valor. O que aconteceu? No dia seguinte, o governador Anastasia de Minas, o nosso governador Alckmin, estavam no BNDES pegando esse dinheiro. Para quê? Para fazer investimento de infraestrutura. Não é um dinheiro para pinga, né? É um dinheiro marcado. E com isso, a capacidade de investimento dos estados aumentou. E eles saíram atrás e estão fazendo as obras para mostrar serviço para o eleitor. E isso é independente do partido, independente de qualquer coisa. Dependente dessa facilidade, alguns não obtiveram 3 unidades da federação porque estavam numa situação ainda muito ruim. O governo federal falou, eu não posso liberar você aumentar a sua dívida porque ela já está excessiva para as suas receitas, assim por diante. Tem as concessões. Então, quem quer ficar explorando aeroporto? Tem uma licitação, teve uma disputa, a turma entrou e está entregando os aeroportos. Rodovias, assim por diante. Apesar da incerteza. Porque era uma oportunidade de negócio. O pessoal fez as suas contas, avaliou e alguns resolveram embarcar. PPPs, parcerias público-privadas, também estão acontecendo mais. Por quê? Porque as regras ficaram mais favoráveis. Então, apesar da incerteza, tem mais PPP sendo discutida e virando contrato e virando obra. Porque está pagando menos imposto. E a contrapartida que o Estado tem que oferecer diminui também, o que facilita. PPP facilita. O Estado tem que pôr a mão no bolso. Se ele tem que pegar muito, não tem. E aí a coisa não anda. Então as regras mudaram, as PPPs estão caminhando mais e as PPPs são investimento em infraestrutura. O setor automobilístico está investindo também, é uma contrapartida, aliás, essa é uma coisa pouco frequente, infelizmente. O governo ofereceu uma facilidade e está cobrando uma contrapartida do setor produtivo. Qual que é a facilidade? Quem fizer investimento para baixar a emissão de poluentes, para aumentar a eficiência energética, etc., pode importar carro com imposto mais baixo. Quem não fizer, não pode. As montadoras estão fazendo. Então, tem investimento acontecendo no setor automobilístico associado a isso. E a construção residencial também está andando. Teve muito lançamento ano passado, Rio-São Paulo, e este ano a correria para entregar. Então, tem prós e contras. A nossa estimativa é que o saldo é uma desaceleração não tão forte do investimento. O ano que vem desacelera um pouco mais, justamente porque os estados vão dar uma travada. E o governo federal provavelmente também. Os estados já terminaram, tentaram correr para terminar, no tempo das eleições, os programas de investimento que eles puderam fazer com essa dívida que eles puderam assumir por autorização do governo federal. Para frente, o que deve ajudar? Deve ajudar que esse período de contenção de gasto dos estados e do governo federal não deve persistir por muito tempo. E a cotação do dólar mais alta deve estimular a indústria a voltar a investir. Ela está mais protegida da concorrência dos importados. Se o mundo está crescendo mais, tem mais demanda lá fora para a gente disputar. Vamos ter que ganhar dos outros.
O dólar, a gente projeta um pouco mais alto do que ele está, vai ter volatilidade. No longo prazo, com menos medo de que a China capote e de que o juro nos Estados Unidos subindo vai dar um desarranjo, nós achamos que o câmbio anda mais estável. Então a gente está projetando o dólar a 2,40 daqui a 4 anos e pouco. Mas o dólar está na faixa de 2,20, 2,25. Por quê? Primeiro porque o mundo está menos assustado. Isso pode refluir, pelo menos parcialmente. Segundo, talvez tenha diminuído a incerteza política. É uma dúvida. Ninguém sabe se a queda da cotação do dólar reflete um menos receio de que vai ganhar alguém que o mercado financeiro não gosta. Isso aí já entramos no terreno especulativo, mas é possível que seja uma influência. Então o que a gente está dizendo? O dólar não sobe muito mais, mas também não cai. Nem todo mundo concorda. Certamente colegas meus contariam uma história diferente. Eu diria, e se o dólar volta para 2? Só para a gente raciocinar. Ótimo para a inflação. Péssimo para a indústria. Então aí, claro que o governo não decide o nível do câmbio, mas ele pode influenciar. Então a impressão é que este mandato percebeu que o ótimo para a inflação estava ficando péssimo demais para a indústria. E não foi tão leniente com a queda da cotação do dólar. Até tentou induzir, quer dizer, por exemplo, taxou a entrada de dinheiro de fora destinado à renda fixa, ou seja, que vem usufruir da nossa taxa de juros, para tentar dar uma empurradinha para cima no dólar. Isso para a inflação é péssimo. É uma das razões que a inflação está mais chata. Eu diria que é a principal razão. Inflação está chata. Esse ano a gente acha que vai bater na trave. O limite superior da meta é 6,5. O câmbio ainda, embora ele tenha parado de subir, o nível médio dele deve ser bem maior que o do ano passado ainda. Então é um fator de aumento de preços. Tem pressões climáticas, tem uma seca inacreditável, tem a Copa que vai pressionar passagem aérea, restaurante. São alguns dos elementos que nos levam a crer nesta aceleração. E depois, por que desacelera? Principalmente porque o câmbio para de atrapalhar. Se o câmbio seguir a trajetória que a gente mostrou antes, ele deixa de ser um fator de pressão. Alimentos e bebidas. Ano passado atrapalharam muito a inflação, este ano vão atrapalhar novamente, embora isso, com o tempo a gente espera que isso se dilua. E na educação, para o ano que vem, com o crescimento menor da renda, a gente acha que o reajuste das escolas vai dar uma maneirada. Então a gente está vendo a inflação cair devagar, porque a gente está vendo o câmbio paradão. A cotação do dólar. Um governo que optar por derrubar o câmbio mais forte, jogando o juro mais alto, pode gerar uma redução de inflação mais forte. Provavelmente com o sacrifício do PIB, porque vai estar com o juro bem mais alto. No médio prazo, se a inflação vai dando um alívio, a gente espera a Selic parada em 11% ao ano e mais para frente, a inflação andando em direção à meta, juro caminhando para baixo. Tem risco de antes dessa baixa ter mais um repique. Vai depender do grau que a inflação chega. Essa é uma conta difícil e é um cálculo difícil. Por exemplo, a defasagem do preço da gasolina com o dólar a 2,40 é grande. Com o dólar a 2,20 é pequeno. Então o prejuízo da Petrobras é muito menor. Agora, quanto tempo dura esse dólar a 2,20? É difícil dizer. Está claro que o governo, por causa da eleição, está inclinado a jogar essa questão para frente. Até porque este e qualquer outro governo sabe
que o primeiro ano de governo é hora de dar notícia ruim. E os demais anos são hora de dar notícia boa. Isso é Maquiavel básico. E na medida do possível os governos tentam seguir essa lógica. O governo assume com mais tolerância da população, né, de dar notícia ruim. Acabou de assumir, não vou começar a criticar já, etc. E chega mais perto da eleição, se o governo conseguiu reservar ainda espaço para anunciar aspas, bondades, ele vai usar, qualquer governo. Então, para os próximos anos, a renda das famílias vai crescer mais devagar, o endividamento das famílias também tem menos espaço para alavancar o consumo. Por que o endividamento das famílias vai crescer mais devagar se a taxa de juros, a gente está dizendo que vai ser de 1 dígito, que para os nossos padrões é nossa. Porque a dívida das famílias, 10 anos atrás, era muito baixa. E ela não é mais. Então, esse é um cartucho que se queimou. E que alimentou uma explosão de venda no varejo. A gente vai ver os números logo adiante. Então, não esperemos que o consumo vai bombar como bombou, porque falta combustível. Não quer dizer que implode. A gente vai ver os números, eu não acho ruins. A gente tem que ajustar as expectativas também. Exportações e importações têm roubado o PIB. O saldo entre elas. Exportação crescendo pouco, importação crescendo muito. Exportação é demanda de fora criando emprego aqui. Importação ao contrário. Por isso que esse cálculo do PIB, quer dizer, se está crescendo muito mais a importação, nós estamos ajudando muito mais os chineses, etc., do que o resto do mundo está nos ajudando. Com o dólar mais barato, mais caro, perdão, o real mais depreciado, a gente espera que esse saldo se torne um fator não muito forte, mas de crescimento do PIB. Não vai ajudar tanto, mas a diferença entre o que atrapalha e o que ajuda, se espera que ajude, é relevante. O investimento. O programa de concessões federais e de PPPs vai continuar, vai ajudar a dar sustentação. O chamado ajuste fiscal já começou, como eu tentei explicar, e no ano que vem vai trazer também alta de combustíveis, energia e transportes. Porque enquanto esses preços são retidos, contidos ou represados, quem vai bancando o prejuízo no fim é o governo. O prejuízo da Petrobras, o prejuízo das elétricas, assim, aqui em São Paulo o prejuízo das operadoras de transporte coletivo. A inflação caminha para a meta no longo prazo, graças ao câmbio menos volátil, e preços de alimentação pressionando menos, eles pressionaram muito nos últimos tempos. Juros, com a convergência da inflação para a meta, a gente deve ter espaço para juros mais baixos. Olhando para os pequenos negócios, produção de cereais, leguminosas e oleaginosas, é a safra de grãos. 191 milhões de toneladas, crescendo 1,5%. A última estimativa do IBGE era 0,8%. Então, em março, isso deu uma melhorada. Não é um grande acréscimo, mas é um acréscimo um pouco maior do que se esperava até então. E aqui a gente tem a comparação entre as estimativas de abril e de março, algumas revisões para cima e um número menor de revisões para baixo. Essa expectativa de 1,5% da LCA do IBGE? IBGE. Aí não dá. Isso o IBGE vai, né? É muito difícil. A gente pode criticar, mas não dá para pretender substituir a estimativa do IBGE. Não commodities, os produtos agrícolas que não são commodities. Tem uma expectativa de aceleração maior de batata inglesa, ovos e tomate por causa de estiagem. E no ano que vem, uma certa devolução da alta de preços. Então seria, agora pressiona, ano que vem alivia. Na pecuária, tem uma expectativa de alta relevante de preço de bovinos neste ano, no varejo, e ano que vem, desaceleração.
No começo deste ano, teve um alívio grande de leite e derivados. Com isso, embora agora, a partir de março, já esteja subindo, a gente espera uma alta menor do que a do ano anterior. Por outro lado, como a oferta não vai crescer tanto, a aceleração é o que a gente projeta para o ano que vem. Aqui nesse trecho, com informações mais específicas, essa apresentação é disponível para todo mundo. Eu não vou conseguir, e nem conseguiria, detalhar tudo, por uma questão de tempo e de indústria da informação. Mas isso vocês podem olhar com calma depois. Então, eu estou mais preocupado em dar a ideia geral, como é que amarra essas coisas. Serviços. Tem uma expectativa de que cresça um pouco mais forte a partir de 2016. Neste ano, no ano que vem, o aumento mais fraco da renda das famílias e a confiança do consumidor, que fraquejou, os dois elementos devem segurar o crescimento. Para frente, a gente espera o PIB de serviços crescendo, saindo da faixa aqui de 1,5, 2 para a faixa de 3. Só um lembrete, o histórico do PIB vai dar uma mudada, então esses números podem mudar sem que nada da avaliação, de nada tenha mudado. Simplesmente um aprimoramento do termômetro. E isso, o IBGE, quando solta, ele vai rever um pouquinho para trás as informações, dar uma aprimorada nas informações. A gente espera uma redução gradual da indústria, uma recuperação gradual da indústria nos próximos anos. 2012 foi um ano horroroso para a indústria. Não por coincidência, foi quando o governo resolveu ser menos leniente com a apreciação do real. A recuperação até agora foi fraca, então eu diria que até agora o aumento da cotação do dólar, que também é fruto da mudança no contexto internacional, não é só decisão do governo, longe disso, essa alta do dólar claramente atrapalhou muito a inflação. É fácil ver nos índices, nos itens que são mais influenciados pelo dólar, como o dólar mais alto fica bombando, pressionando a inflação. Esse é o ônus, né? É o custo dessa opção. O bônus, o benefício, seria melhorar o desempenho da indústria. Não dá para dizer que não aconteceu. Mas também não dá para dizer que o desempenho da indústria está bom. Ele estava horrível e agora só está ruim. Nossa avaliação é que, com o tempo, vai melhorar um pouco mais. Não é só o câmbio, mas é também o câmbio que leva a essa avaliação. Demora um pouquinho mais para bater na produção do que demora para bater nos preços da alta do dólar. Isso a gente já sabia. Agora, quanto demora? Isso é muito difícil de estimar. Porque, no fundo, assim, você está, por exemplo, você escolheu um fornecedor estrangeiro, você importa a matéria-prima. Subiu a cotação do dólar, está mais caro, você tem um contrato. Você não pode dizer tchau para o chinês e pular no colo do fornecedor brasileiro no dia seguinte. Agora, à medida que aproxima o final do contrato, você liga para o chinês, chinês, quer descontinho e tal. E o chinês vai, né? A conversa fica melhor para o fornecedor doméstico. Em termos de comparação de preço, ele ficou mais barato. Então, a chance dele recuperar o cliente aumenta. Esse é o raciocínio. Aqui a gente vê o seguinte: a participação dos importados no mercado nacional de bens industriais. Vocês veem como lenta, não tão lentamente, foi subindo. Na verdade, dobrou em 8 anos a participação dos importados no mercado nacional de manufaturas. Isso quer dizer o quê? Seja você consumidor ou empresário, você vai lá comprar um produto manufaturado. A chance de que ele não seja made in Brasil era 12%. A frequência, na verdade. E a frequência pulou para
23%, quase dobrou. Então, aí é uma perda de mercado óbvia da indústria nacional em favor da indústria estrangeira. Ah, mas isso é melhor, o produto estrangeiro é mais barato, é de melhor qualidade. Isso não aconteceu à toa. Isso aconteceu porque os empresários e os consumidores acharam que era vantagem comprar o estrangeiro. Mas, se aumentou o preço porque o dólar está mais alto, na ponta, a gente primeiro já desacelerou, né? Essa subida já não acontece com tanta força nos últimos 2, 3 anos, e a gente acha que para frente basicamente estanca. Então, isto é que abre espaço para isso. Quer dizer, se a demanda por bens industriais cresce, e esse aumento da demanda não é ocupado pela produção estrangeira, caiu no colo da produção brasileira. Esse é o raciocínio. Se vai acontecer exatamente assim, o tempo dirá. O dólar pode ser diferente, muita coisa pode ser diferente, mas esse é o raciocínio. E a razão pela qual nós achamos que os governos, quaisquer que sejam, preferirão não remar muito contra a alta o dólar mais caro que já existe. Não precisa subir mais para fazer essa diferença. Oi? Nessa comparação dos importados, você está colocando bens de consumo e investimento junto, por exemplo? Tudo. Máquina, insumo... Porque a importação, quando é de investimento para a melhoria da qualidade, ela tem um efeito extremamente positivo. E quando é comparando para consumo, talvez aí uma competição que aí é forçada por aumento do imposto de importação, isso tudo aumenta custos, né? Na Então, o fabricante de máquinas brasileiro vai discordar de você que sempre a máquina importada é boa. Porque ele fala, mas a minha é tão boa quanto. E eu estou aqui criando emprego aqui. Essa é uma briga forte. Aliás, quem mais sofreu com a invasão dos importados foi a indústria de máquinas. Porque o dólar atrapalhou demais, muito barato, e também por causa das suas limitações. Então, a nossa indústria ela sempre tem que ser cobrada em relação a melhorar de qualidade, melhorar de produtividade, ficar mais competitivo. Mas se nós tivéssemos aproveitado há 5 anos atrás o dólar lá embaixo para importar, para melhorar o parque industrial... Mas aproveitou. Importou adoidado. Importou. Pode ver. Entra na base de dados do Ministério da Indústria e do Comércio. A importação de máquinas ela cresceu barbaridade. 2 dígitos o tempo inteiro. Por que essa defesa da indústria? Porque, pode dizer, mas para que serve a indústria? Eu diria, a indústria serve para criar emprego na zona urbana. Como o Brasil é 85% urbano, não dá para empregar o país no minério de ferro, na soja, no suco de laranja, no café, nos commodities em que a gente é competitivo. São setores que empregam muito pouco. E empregam muito pouco na cidade. Então, o Brasil tem que ter indústria. Na minha avaliação. Agora, tem que saber ter indústria. A gente tem uma relação meio esquisita com a indústria. Ora o Estado protege totalmente e a indústria fica acomodada. Ora o Estado puxa o tapete e a indústria quebra. É uma atitude infantil, na minha opinião, dos dois lados. A gente precisa, é um desafio, ter uma relação mais adulta. Tem que dar apoio para a indústria e cobrar da indústria uma contrapartida social a esse apoio. Que eu diria que o exemplo dos carros que eu citei é um pequenino exemplo, mas qualitativamente ele é importante quebrar um paradigma de você dá o que a indústria pede e fica quieto, não cobra nada em troca. Agora, no curto prazo, tem um melhor desempenho da indústria, da produção industrial, das
empresas pequenas neste primeiro trimestre, comparando com o início do ano passado. Mas os estoques deram uma subida e isso é um sinal de alerta de que a melhora pode ser mitigada ou mesmo interrompida. Na indústria, a confiança empresarial está em baixa. Indagados sobre os principais entraves que enfrentam os pequenos empresários, disseram que o problema da carga tributária diminuiu, da falta de demanda também, e da competição. Os três diminuíram comparando esse início de ano com o início do ano passado. Porém, a confiança está mais fraca, nitidamente, e não é só para as empresas de menor porte, o problema é generalizado. Então eu diria que um elemento que deve melhorar no ano que vem é essa dor de barriga eleitoral. Passa a eleição, alguém ganhou, alguém governa, e tá bom, essa incerteza já foi. Então, um aspecto que o nobre colega comentou, e a assessoria comentou também, eu acho que aí está o gargalho do problema da indústria, como também do agronegócio. A competição, quando você fala que a indústria quebrou, ou a indústria acelerou, ou modificou o processo todo, hoje você vê grandes processos produtivos no país com alta tecnologia. Você vê lá no negócio, você vê marcas, equipamentos, agora nós não temos logística, agora a carga tributária é muito grande, a burocracia é muito grande. Isso acaba realmente perdendo fogo na concorrência internacional. Isso que vem os produtos importados de lá, muito mais barato, e aí sim quebra todo o processo da cadeia produtiva. Nosso problema de logística é real. Eu acho que está diminuindo. Por quê? Porque está havendo investimento. E a programação, a expectativa é que continue a haver. A Associação da Indústria de Base, a ABDIB, estima que os investimentos em infra saiam da faixa de 2,5% do PIB para 4% do PIB em 2016. O que é isso? Isso é a duplicação da TAM 8. Um exemplo. Quer dizer, você quer aproveitar melhor o Porto de São Sebastião, você precisa ter um canal de acesso melhor, que a estrada não duplicada era um gargalo, você deu uma liberada naquele gargalo. Esse é um exemplo, tem vários. Então, no fundo, assim, a nossa avaliação está melhorando, vai melhorar, e não vai ser maravilhoso. É melhor tirar da cabeça. Vai ser aos poucos. É de interesse dos governos, porque isso rende voto, é de interesse do empresariado, faz uma pressão danada, e tem recurso para fazer isso. Não na velocidade, na qualidade que a gente gostaria, mas não existe uma paralisia do investimento em infraestrutura, até pelo contrário, ele está andando mais. É que a gente é ansioso. E com justiça a gente cobra os governos e a resposta tem sido frustrante. Eu diria que será sempre frustrante. A gente sempre vai cobrar mais e acho que é o nosso dever, para a turma se mexer. Então, o gargalo logístico é sério, mas ele não é crescente, ele é decrescente. Um problema que está, é muito importante, está diminuindo e não vai desaparecer. No horizonte visível, teremos problemas. Isso que a gente está falando aqui de São Paulo. Quando você sai de São Paulo, as estradas você quer sentar e chorar. É covardia. As nossas estradas são muito melhores. E mesmo assim não são... Quer dizer, o conjunto do sistema logístico fica bastante aquém do que a gente gostaria. Comércio, já adiantei. Espero crescimento menor nos próximos anos. Por quê? O aumento de renda das famílias será menor. Vamos ver em seguida melhor o que quer dizer isso. As famílias estão mais endividadas. As condições de crédito estão menos favoráveis. Está subindo a taxa de juros. E alguns incentivos do governo, como a redução de IPI sobre duráveis, estão saindo de cena. O que vai ajudar? Preço de alimentos. A gente salientou
aumentaram muito nos últimos tempos e a gente espera que não aumentem tanto assim nos anos seguintes. O preço do alimento aperta muito o orçamento das famílias de baixa renda. Eles consomem um pedaço, quer dizer, comprar comida absorve um pedaço grande do orçamento. Aqui a gente vê o crescimento do volume de vendas do varejo ano a ano, calculado pelo IBGE. Na média, de 2004 a 2012, quase 8%. Quanto cresce a população? Alguém tem que arriscar. Eu soprei essa para o Pedro, então não vale o Pedro. 7,5. Não, eu estou falando ao ano. A população brasileira nunca cresceu 7,5%. Quem dá menos? Menos de 1%. O Brasil, a mudança demográfica foi incrivelmente rápida. Então, hoje o Brasil, a população cresce 0,9% ao ano. É tão rápido e tão recente que a gente não, se eu não fosse obrigado profissionalmente, eu não teria muita ideia disso. O que quer dizer isso? Por que eu estou chamando a atenção? Porque se as vendas cresceram 7,9% ao ano em média, e a população está crescendo, na época, pegando esses 8 anos, cresceu perto de 1%, está caindo a taxa. O consumo per capita de bens cresceu perto de 7% ao ano. Isso é chinês, gente. Isso é muito, por qualquer critério. O que é isso? Demanda reprimida, milhões de famílias que não tinham televisão, lava-roupa, parará, e a possibilidade de comprar por quê? Porque não está desempregado, porque tem crédito, porque a renda está crescendo. Então, isso foi lindo. Esquece, isso não vai acontecer mais. Por quê? Primeiro, a pessoa acabou de comprar a geladeira, acabou de comprar a lava-roupa, e assim por diante. Não vai trocar agora. Segundo, ela já se endividou, ela está pagando aquele carnê. E a renda não está crescendo com a mesma força com que cresceu nesse período. Então, o que a gente projeta? 4%, 3,5%. Que merreca! Espera aí. Se a população está crescendo menos de 1%, eu estou dizendo que o consumo per capita de bens vai crescer perto de 3, 2,5, 3. Isso não é pouco, por qualquer critério, exceto comparar com o período de desafogo anterior. Porque antes disso, como é que vinha? Vinha mal. Na verdade, a gente não tem um retrato bom porque não existia pesquisa do comércio. Então não dá para puxar mais para trás. Mas a gente sabe que o desemprego era alto, que o crédito ao consumo era mínimo, que as famílias, 1/3 das famílias não tinha geladeira. Imagina viver sem geladeira, a gente não está no Alasca. Quer dizer, é uma precariedade forte. Então teve muita demanda reprimida e a possibilidade de comprar com crédito. Isso para frente não tem nenhuma coisa nem outra. Aqui, abrindo por segmentos, é o que foi observado pelo IBGE e o que a gente espera de variação do faturamento, é essa informação que o IBGE apura. Aí ele verifica como evoluíram os preços pelo IPCA, então digamos, preço das lojas que se dedicam principalmente a vender tecidos, vestuários, calçados, cama, mesa e banho. Venderam 10 bilhões. Quanto aumentou o preço? 10%. E o ano passado tinham vendido 9 bilhões. Então foi quase tudo o preço, aumentou muito pouco o volume. O cálculo é impreciso, porque se você está lá pagando a conta e compra um tic-tac, parece que você comprou roupa. Se você está no supermercado e compra uma TV, essa pesquisa vai dizer que você comprou comida. Se o preço da comida explode, como explodiu,
e você muda para uma marca mais barata, a pesquisa não vai fazer esse filtro. Então, hipermercado, vocês percebem que o comportamento do volume de vendas é meio absurdo. 8,5 para 1,9. Isso não faz tanto sentido, porque de um ano para o outro o pessoal compra muito menos comida. Não é menos, né? Porque é crescimento, mas cresce muito menos. Tem certas distorções, principalmente nessa informação do hipermercado, porque quando o preço da comida sobe, quem fica apertado muda para uma comida mais barata. E a pesquisa não capta essa mudança de mix e sugere um comportamento que é anti-intuitivo, é anti-teoria econômica. Comida tem baixa elasticidade de renda. Vocês já entenderam. Aqui, alguns comentários sobre alguns segmentos importantes para vocês. No ano que vem, esperamos hipermercados crescendo parecido com esse ano, menos pressão dos alimentos sobre o orçamento das famílias, mais mercado de trabalho morno. Puxando para frente, a gente estima crescimento anual perto de 3, um pouco abaixo da média dos últimos 13 anos. Tecido e vestuário. 2014 deve ser fraco, a gente espera alguma aceleração no ano que vem, com condições de crédito que não pioram, isso pelo menos não atrapalha. Mais para frente, a gente espera uma aceleração, consumidor mais propenso a gastar, confiança melhorando, etc. Um ritmo inferior a 2004, 2013. Em tudo, praticamente, quando se está falando de consumo, a gente espera menos do que aquele período eufórico. É melhor entender aquele período como exceção, do que entender esse futuro como uma coisa, coisa sem graça e tal. É isso que dá para esperar, muito melhor do que isso, é irrealista. Veículos, motos, partes e peças. Queda de preços, vendas fracas devem ser interrompidas no ano que vem. Você teve, este ano especialmente, uma ressaca, depois de anos em que o mercado foi muito forte. Quando a gente olha para os dados de produção, a ressaca desse ano é mais forte ainda. Mas aí não é mercado interno, em grande medida é mercado externo, é a Argentina. A Argentina foi uma loucura no passado. Eles fizeram restrições para a turma comprar dólar. Então os argentinos resolveram comprar dólar na forma de carro brasileiro. E agora eles restringiram. Então as exportações para a Argentina de carro, que bombaram ano passado, estão desabando este ano. Então o mercado interno está fraco. Independente disso, o mercado interno não está sustentando aqueles níveis de venda. Para frente, a gente espera uma melhora, novas fábricas, aumento da frota, envelhecimento da frota recém-adquirida, assim por diante. Material de construção. O crédito habitacional vai desacelerar um pouco, embora ainda vá crescer bastante. Isso deve contribuir para uma ligeira desaceleração de vendas de material de construção no ano que vem. Este ano ainda tem muita construção residencial já contratada acontecendo. Os lançamentos do ano passado, a corrida para entregar e fabricando este ano. E para frente, uma Selic mais baixa renova uma perspectiva favorável para um setor que é muito dependente de crédito. E quando eu disse que o crédito para o consumidor já não é pequeno no Brasil, como era 10 anos atrás, eu não estava falando do crédito habitacional. O crédito habitacional ainda é pequeno. Embora venha crescendo muito, ele é irrisório. Então, você faz um comparativo internacional, o Brasil não é um país com pouco crédito ao consumo, mas é um país com pouco crédito à habitação. O BNDES, como eu já disse, esse ano vai emprestar menos, o que vem acontecendo nos últimos anos. Os pequenos negócios ganharam mais peso dentro da carteira do BNDES. Em 2010, os pequenos negócios recebiam 19% do crédito. Neste ano, devem receber 25% do crédito. Mas, como o bolo
este ano, não é que desacelerou, como eu citei, ele encolheu bastante, isso significa um crescimento muito pequeno do crédito do BNDES aos pequenos negócios neste ano, vindo de um ano de crescimento muito forte em 2013. A inadimplência tende a baixar, ela subiu mais ou menos na época em que subiu esse comprometimento de renda. Este cálculo é do Banco Central, ele diz o seguinte, em 2007, 17% da renda das famílias estava comprometida com o pagamento de juros e principal de dívidas. Com o aumento das dívidas, essa proporção foi subindo para a faixa de 23%. Isso é muito ou é pouco? Não é tão pouco. Nos Estados Unidos, esse mesmo cálculo que o Banco Central deles faz está na faixa de 15%. Poxa, mas a dívida deles é muito maior. Eles têm uma dívida hipotecária monstra. É verdade, só que o prazo é longuíssimo e o juro é muito baixo. Então, aqui nesta estatística, mais ou menos 1/3 é juros. Nos Estados Unidos é 1/6. Ou seja, o juro pesa muito menos. E o prazo médio lá é muito mais longo, porque a dívida hipotecária é de 30 anos, 40. Aqui o pedaço da dívida que é habitacional está crescendo, mas tem muita dívida que não é habitacional. Esta diferença é a dívida habitacional. O grosso é o que não é habitacional. Então, para frente, a gente acha que isso dá para estabilizar o comprometimento de renda com dívidas bancárias, mantendo a inadimplência abaixo da média do período anterior. Então, apesar de tudo, um relativo otimismo com relação ao crédito, também muito ligado à expectativa de taxa de juros baixa para os nossos padrões. Então, um pouco a ideia aqui, esse juro baixo que tivemos, o juro chegou a 7%, vocês lembram? 7,25% a Selic. 7,25% para uma inflação de 6% é pouquíssimo. Porque era um juro de crise, meio de, pelo amor de Deus, vamos retomar a atividade. Então não vamos esperar juro assim. O juro real de 1% acima da inflação. Mas o nosso padrão de juro real, que até não muito tempo atrás era tipo 10% ao ano, não vejo nenhuma razão para voltar. Nenhuma. O Estado não está falido, a gente não precisa segurar as pessoas, senão elas saem do país levando seus dólares. A situação é bem menos frágil. Então dá para trabalhar com juros bem mais baixos. E se dá, o crédito pode andar. Não com aquela euforia, no caso do crédito ao consumo, mas ainda andando, movimentando a economia. Estamos acabando. Para deixar o Pedro aqui menos aflito. Nos últimos anos, o aumento real do salário mínimo foi importante para impulsionar a renda e o consumo, mas os reajustes devem ser menores. Aqui está a nossa previsão para os reajustes. Os reajustes estão vinculados ao crescimento do PIB. Isso acontece desde 2007, mas só virou lei em 2011. Qual é o espírito? O que foi feito? Primeiro você foi trazendo o dissídio, entre aspas, do salário mínimo. Era em maio, era em 1º de maio que não dava o salário mínimo. Foi trazendo para o ano calendário, mês a mês. Em paralelo, você foi corrigindo de que forma? Inflação mais crescimento real do PIB 2 anos antes. Isto é lei até o ano que vem. A partir de então, deixa de ser lei, a menos que haja um novo projeto. Já tem um novo projeto tramitando na Câmara, estendendo essa regra até 2019. Isso vai ser objeto de debate eleitoral, porque é um tema, obviamente, delicado. Nós trabalhamos com a hipótese que
vai ser estendido esse procedimento de reajustar, recompondo a inflação e dando um ganho real e equivalente ao aumento do PIB 2 anos antes. Como o aumento do PIB tem sido e deve ser fraco, isso dá aumentos não tão substanciais, aumentos reais na ordem de 2, 3% do salário mínimo. Mas continua aumentando. Isso não é tanto um problema de custos e de inflação. Claro que, sei lá, telecenter, como é que chama esse trem? Call center. Call center. Eles pagam salário mínimo. Então, para eles é custo na veia. Mas, olhando a economia como um todo, principalmente aqui no Sudeste, no Sul, pouca gente ganha salário mínimo. Então, não é irrelevante, mas não é um tema assim que prepondera. Onde o salário mínimo pesa muito é nas contas públicas, porque 90% dos benefícios da Previdência são vinculados ao salário mínimo. E é aí que eu imagino que em algum momento haverá uma mexida para diminuir essa pressão, mas eu acho que não é agora. Eu acho que o clima eleitoral conspira contra, eu diria que isso provavelmente vai ficar mais para frente. Só uma pergunta. Você comentou que a gente vai ter uma projeção entre 2, 2,5% de crescimento no real, do reajuste dos salários. Em relação a 2014 versus os outros últimos 7 anos, aí, se a gente pegar 2011 até 2018, 2014 é o menor deles, é a metade desse que você comentou agora. Por causa do PIB 2 anos antes. Por causa do PIB de 2012. Então, é uma coisa que já foi, que essa regra estende para frente. Então, esse é um fator de contenção de crescimento esse ano. A turma da baixa renda e os beneficiários da Previdência e tal, tiveram um reajuste acima da inflação mais modesto. O salário mínimo é uma parte da história. O mais geral é a massa de renda das famílias. O que é isso? É o dinheiro no bolso do consumidor antes que ele se endivide. De onde vem esse dinheiro? Remuneração do trabalho ou benefício previdenciário. Como é que a gente calcula? A gente calcula o crescimento do emprego, crescimento do salário médio, remuneração média, porque nem todo mundo é assalariado, e o crescimento dos benefícios. Então, isso aponta para esses valores na faixa de perto de 3%, vindo de uma média nos anos anteriores superior a 5%. Então, além do crédito, esta é a razão fundamental que a gente espera vendas do varejo crescendo menos. Porque o condicionante número 1 de vendas do varejo é renda, é dinheiro no bolso. Crédito é importante para duráveis, mas para não duráveis você paga com o salário. Então, porque a gente espera essa massa de renda crescendo menos, é a razão principal para esperar varejo crescendo menos. Secundariamente, a questão do crédito também pesa. O emprego crescendo pouco. O emprego já cresceu bem pouco no passado. Por que o desemprego não subiu? Quem é desempregado, conceitualmente? Desempregado é quem tem idade para trabalhar, quer trabalhar e não consegue. Se você tem idade para trabalhar, mas não quer trabalhar, não procura emprego, você não é desempregado. Você está fora da população economicamente ativa, você está fora do mercado de trabalho. Aumentou muito a proporção de jovens fora do mercado de trabalho. Por quê? Estão estudando. Não existe uma pesquisa que dê um retrato cabal disso, mas é evidente que os jovens estão estendendo o período de formação. Ou porque a família não precisa do complemento de renda, ou porque tem vários programas financiando estudo, facilitando,
esses programas juntos dão 4 milhões de pessoas. Então, é bem provável que muitas das pessoas que estariam ofertando mão de obra e não encontrariam colocação e seriam desempregadas, elas não são desempregadas porque elas não estão procurando trabalho. Secundariamente, pode ter muita mulher que estava trabalhando não porque quisesse, porque precisava, e pode voltar a cuidar mais dos filhos da casa, ou homens que estão invertendo os papéis tradicionais de gênero com as mulheres, só para não pesar uma acusação de sexismo. Mas parece que é mais a questão dos jovens que das mulheres. As evidências não são cabais, mas parece que é mais isso. E parece que faz sentido, dado que o governo federal tem feito um esforço grande, não só o federal, para, em nome de melhor qualificação, facilitar que os jovens estudem por mais tempo. Mas se não fosse isso, a taxa de desemprego já tinha subido. E não tinha subido um pouquinho, não. É um movimento forte esse. O que seria esse pouquinho a mais? 10%? Eu não sei, não. De jeito nenhum. A taxa de desemprego está 5%. Se a gente calcula que saindo das regiões metropolitanas, tem um pouco mais de desemprego. A pesquisa mensal de emprego do IBGE só fala de São Paulo, Rio, mais 4 capitais, 30% do país. A pesquisa nacional para amostra domiciliar só é feita uma vez por ano, é um defeito. Agora ela está passando a trimestral, mas ela fala do país inteiro. Por ali você acha uma taxa de desemprego perto de 6%. Nós estimamos que sem esse fenômeno dos jovens saírem do mercado de trabalho, ou deixarem de entrar, na verdade, quando chegam na idade, estaria perto de 7%. Então não é o uau, mas ajuda a entender, poxa, como é que a economia cresce tão pouco, o emprego cresce tão pouco e o desemprego fica paradão. É uma coisa paralela. Então, a falta de qualificação, eu tenho problemas com o conceito de empregabilidade, porque eu acho que algum emprego quem precisa vai buscar. Acho difícil alguém que não tem condição de exercer nenhuma atividade. Então, a questão da qualificação tem a ver com produtividade. Agora, claro, esses milhões de jovens que estão estudando mais, é um bom ensino? Porque eu conheço gente que tem curso superior e, pelo amor de Deus, infelizmente, muito pouco preparado. Analfabeto funcional. Aí, quando consegue terminar o curso superior, em geral, já não é analfabeto funcional. Mas muitos terminam o ensino médio. O básico é muito frequente, a turma termina o nosso antigo ginásio. Realmente, você fala, em rigor, não sabe ler e escrever. Sabe desenhar o nome, desenhar as palavras, mas lê um texto, fala as palavras, mas não entende. Se você pergunta, e aí? O que você entendeu disso? O cara não entendi. Então, o problema da qualidade do ensino continua dramático. Agora, claro, é difícil imaginar que todo esse esforço não está dando em nada. O que a gente não sabe é o quanto que está dando, o quanto que isso vai virar aumento de produtividade, o quanto que se dava para gastar esse dinheiro melhor. Essa é uma preocupação permanente. A educação é um negócio caro, a gente gasta muito, e os resultados, quando a gente faz comparação internacional, são fracos. A gente sabe que os nossos jovens se saem mal comparativamente aos jovens, não só da Ásia, que tem uma cultura fortíssima de valorizar isso, mesmo aqui nos nossos vizinhos. E não só a Argentina, vizinhos que têm renda mais baixa do que a gente. Fernando, eu considero que eu terminei, que a gente entrou nas perguntas, para ele não ficar bravo comigo. para ele não tá bom. Então, Eu acho legal falar o resumo, né? só resumir os setores e já teremos uma primeira pergunta da Heloísa. Tá bom.
Agropecuária. A perspectiva da atividade é acelerar, devolvendo a alta de preços que teve no primeiro semestre, está tendo. A pecuária, ou seja, leite e bovinos, e os açúcares, que concorrem com o etanol, podem ter uma rentabilidade mais alta no ano que vem. Em serviços, a gente espera uma aceleração progressiva a partir do ano que vem, graças a uma retomada de confiança do consumidor. Devagar em 2015 e ganhando impulso depois. 2015 deve ser um ano de passar susto, principalmente quem estiver acreditando que vem por aí um chute na boca do governo na atividade econômica, portanto, nos trabalhadores. Você colocou que o aumento da renda deve ser um pouco menor. Isso não impacta em serviços? Porque você colocou que o crédito é importante para bens duráveis, né, consumo de bens duráveis, etc. Mas em serviços, o fato da renda não ter o mesmo crescimento que teve nos últimos anos não vai impactar? Deve impactar. Na verdade, o crescimento da renda já desacelerou. Então, digamos, comparando com 2012 para trás, é uma coisa. Comparando com 2013, já é um crescimento de renda menor, já é um desempenho mais fraco do setor de serviços. Então, sim, a renda pesa e a confiança. Então, a nossa aposta é que a melhora de confiança dá algum gás para o setor de serviços, acelerar um pouquinho, mas estamos falando de transitar, depois tem todos os números, mas se não me falha a memória, da faixa de 2% para a faixa de 3% de crescimento ao ano. Mas esse tipo de pergunta ajuda muito a esclarecer. Justamente o que eu estava dizendo, que o ritmo dos serviços não vai voltar ao nível pré-crise. Embora os serviços não se beneficiem diretamente daquela explosão do crédito, não se beneficiaram, e indiretamente se beneficiaram do clima geral de crescimento mais rápido, do PIB, do emprego, da renda e confiança mais forte. Para frente não é o que a gente espera, a gente espera um crescimento mais lento da massa de renda. Então um crescimento mais moderado, porém crescimento. Em nenhum momento eu falei aqui expectativa de recessão. Então, eu sei que tem colegas que acham que ano que vem o PIB cai 1%. Eu estou dizendo o seguinte, eu acho que não. E estou tentando mostrar as razões. Indústria. O crescimento está acelerando devagar, ajuda que o dólar mais alto traz, está aparecendo de forma gradual. Para frente, não esperamos um crescimento forte, esperamos um crescimento moderado, na faixa de 3%, mas sustentado. Ou seja, 3% todo ano. Já está estancando a perda de mercado para os importados e a perspectiva de exportar melhora. Seja porque vai ter mais demanda lá fora, se o nosso cenário para o mundo estiver correto, e nós estamos mais baratos em dólar. Isso facilita, evidentemente. Comércio. As vendas devem crescer bem, embora muito menos do que os quase 8% ao ano de 2004 a 2012, que foi o tempo do boom do crédito ao consumo. Selic diminuindo e desemprego relativamente baixo renovam perspectivas favoráveis para o médio prazo, ou seja, pensando até 2018. Então, acho que é uma questão de ajustar a expectativa. O comércio não vai estagnar. O comércio vai crescer. Ele não vai crescer daquela maneira bombada que ele cresceu. Obrigado. Por favor, quem quiser fazer uma pergunta, levantar a mão que a gente leva o microfone para o áudio. Eu tenho duas perguntas. A primeira é assim, você falou que a posição, no geral, sua é de um certo conservadorismo em termos de estabilidade. Quer dizer, existem algumas curvas ali gerais que estão dando uma decrescidinha no período, mas é o que você diz, curvas de crescimento.
Então, é uma certa estabilidade do crescimento aí muito conservador. Esses riscos que você falou que alguns economistas colocam, de que forma você considera? Por exemplo, riscos de infraestrutura em termos de disponibilidade de energia, em termos de disponibilidade de água, a questão do combustível, que afetam todos os itens. Aí eu queria saber como que você está considerando o risco de haver uma ruptura por conta disso. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, rapidinho também. Esse período que a gente está olhando para frente é um novo ciclo também político, né? Porque a gente vai ter agora as eleições, aí a gente está olhando meio que 4 anos, que é o crescimento, até chegar às eleições. Independente de quem ganhe. Em 2018, você tinha colocado lá uma tendência a um aumento até em investimento no país, né? Isso é interferido pelo ciclo político ou isso é independente? Eu só fiquei curiosa por causa daquele 2018. Segunda pergunta primeiro, com certeza. Tem uma coisa engraçada que se você pega os dados de produção de asfalto, sobe muito, cai bastante. Sobe muito, cai bastante. Aí você vê que anos são. Tem eleição? Não tem eleição. Tem eleição. Então, o investimento público em período pré-eleitoral só não acelera se tiver alguma coisa muito estranha, muito esquisita acontecendo, porque qualquer governante vai tentar mostrar serviço, asfaltar a rua, inaugurar ponte no período pré-eleitoral. Então, com certeza, tem uma influência desse timing político. Com relação ao risco de uma ruptura, adorei a pergunta porque lembra de coisas que a gente passou por cima. Então, antes de falar do que eu acho que pode dar uma ruptura e qualificar, eu diria que outro dia a presidente falou que o Brasil vai bombar. E tem pessoas dizendo que o Brasil vai ladeira abaixo. E o que eu estou dizendo aqui, as duas coisas são bastante improváveis. Bastante improváveis. Por razões diferentes, né? Bombar porque a gente viu uma série de cartuchos queimados. E desarranjar total, acho difícil porque o Banco Central ainda tem 380 bilhões de reservas, quer dizer, tudo aquilo que tirou o Brasil da situação de extrema instabilidade. Não só de preços, né? Que o Plano Real tem quase 20 anos. 20 anos. Nunca mais. A inflação enlouqueceu daquela maneira. Mas a atividade econômica era muito frágil. As recessões apareciam de repente. Por quê? A gente ficava sem dólar. A gente não vai ficar sem dólar tão cedo, um dia, mas não depois de amanhã. Porque 380 bilhões não derrete nessa velocidade. O que pode dar tropicão? Pode ter racionamento? Pode. Por que a gente não trabalha com essa hipótese ainda? Porque a gente pegou os cálculos das consultorias especializadas em energia. Eles têm muito conhecimento, expertise para calcular o comportamento da oferta. Está entrando em operação, semana que vem a turbina tal de Belo Monte. Na outra semana entra em operação, depois vai ter a parada técnica, os caras sabem tudo. Só que a avaliação da demanda nos parece que é imperfeita. Então a gente está trabalhando no refinamento do comportamento da demanda. Do ponto de vista de risco de racionamento, a economia meio xoxa diminui o risco, porque demanda menos energia. Embora esse ano, por causa do clima, mesmo com a economia xoxa, estava o ar-condicionado no talo, e isso deu um pico de demanda, sim. O clima atrapalhou dos dois lados. Pouca chuva para abastecer os reservatórios, muito calor para puxar a demanda por ar-condicionado. Então, eu diria, hoje o nosso número grosso é 25% de chances de racionamento. Já é bastante. Se tiver um racionamento, será muito menos severo do que foi o de 2001. Por quê?
a capacidade de oferta cresceu muito de lá para cá e a interligação dos sistemas melhorou muito. Então, se tem uma região que está sobrando energia, naquela época não tinha linha de transição para trazer para as regiões em que está faltando. Agora tem muito mais. Então, se tiver racionamento, a gente imagina um racionamento de 5% da carga, aquele foi de 20%, e estimamos que o impacto disso no PIB seja de 0,5%. Ou seja, é uma porrada. Principalmente num PIB que já está crescendo menos de 2%. Então, do ponto de vista de eleições, pode fazer uma baita diferença. Entendeu? Se tiver racionamento, eu acho que a Dilma provavelmente vai aparecer com barba, vai ter mudanças importantes. Pedro. Outras questões? Pois não. Posso fazer? Oi, tudo bem? Assim, muita gente fala que existem duas formas de você ver um problema, né? O copo meio cheio e meio vazio. E, ultimamente, a mídia, os jornais, eles têm noticiado o copo vazio. E, pela minha percepção, a apresentação é o copo cheio. Tem um principal motivo, uma perspectiva, qual a perspectiva exata que faz a LCA, né, essa apresentação ter esse tom otimista, quando a maioria da mídia, a maioria dos jornais estão falando do tom pessimista? Eu vou pedir as contas, eu vou desistir. Depois de tudo que eu falei, você tem que eu falei de copo cheio. O que eu estou falando é o seguinte: o desempenho forte de venda, de comércio, de PIB, etc., que tivemos, está fora do horizonte para frente. Está ligado a elementos que foram cartuchos queimados. Um cartucho queimado é as famílias muito pouco endividadas 10 anos atrás. Outro cartucho queimado. Quando o Lula assumiu, o dólar estava perto de 4. Tinha um espaço enorme para valorização do real. E foi acontecendo. E isso é um mecanismo poderoso de segurar a inflação. Porque aqueles produtos importados chegando cada vez mais, não era só por causa dos belos olhos, era porque o preço estava bom. Porque a cotação do dólar estava caindo. Nossa avaliação é que esse é um cartucho queimado. Chegou um ponto em que a indústria estava extremamente fragilizada e nós achamos que, além disso, o juro no mundo vai subir, vários elementos tornam menos provável um dólar tão barato. Embora algum governo mais num arrobo pode falar, quer saber, eu boto a taxa de juros na lua, desaba o dólar, dou um impão na inflação e depois eu arrumo a casa. É uma possibilidade, eu acho que não rola. Então, assim, eu não tive a pretensão de dizer que o golpe está cheio, ao dizer que tem muitas coisas boas que não vão voltar. Eu quis mostrar o copo meio cheio, dizer que para frente também não é uma desgraça. Tem motivos para eu acreditar que a gente não está à beira de uma desgraça. Eu acho que a oposição, quem quer combater o governo, vai dizer o que quiser, cada um diz o que quer. Nós, como consultores, precisamos, estou falando nós porque eu comando uma equipe de 20, né? Tudo isso que eu falei aqui são quase 20 pessoas que produziram. A gente precisa ajudar o cliente. Esse é o nosso compromisso. Quem quiser votar num, vote. Quem quiser votar no outro, vote. Eu até faço questão de ter uma equipe com uma composição bastante heterogênea, que é para ter crítica. O fulano fala um negócio, o outro fala, peraí, não é bem assim. Isso fortalece o argumento, porque você não fala qualquer coisa e todo mundo aceita, e apara exageros, excessos e tenta aparar vieses. Então, realmente não... Até porque eu vou chamar a atenção para outra coisa que eu falei. Eu acho que o que vem depois não vai diferir tanto assim conforme quem ganhar. Seja porque quem pegar o barco é o mesmo barco, com as mesmas dificuldades, com as mesmas forças, e politicamente
para montar a maioria parlamentar, vai ter uma filtragem forte. Acho que o exemplo mais óbvio disso, gritante, é o primeiro governo Lula. Que ele começou a campanha com um discurso, no meio da campanha mudou o discurso, e quando chegou no governo, inclusive chamou várias pessoas que você imaginaria no governo da oposição. Então, por isso que a gente acha que o jeito que é montada a maioria parlamentar no Brasil dá essa aproximada entre os perfis dos governos. Fernando, parabéns pela excelente palestra. Eu quase entendi tudo. Pelo estudo que vocês têm de muitos e muitos anos, qual é a sua expectativa se o Brasil ganha a Copa ou se o Brasil não ganha a Copa? Isso influencia muito nessas perspectivas que vocês estudaram? Eu com a Copa eu estou muito dividido, pelo seguinte, eu sou doente de futebol. Eu cometi já desatinos financeiros, já fui até o Oriente para ver o meu time não jogar. Mas quando a gente olha a Copa, o impacto econômico, desde o começo a gente foi na literatura, viu os outros países e tal, e concluiu o seguinte: o impacto é mínimo. Por quê? O país é gigantesco. Então qualquer coisa dilui no mar. Segundo, pode ter um impacto bom a médio prazo, caso os turistas que venham voltem com boa impressão e tragam outras pessoas mais à frente. Na África do Sul isso não deu certo. Por quê? Porque, diferente do Brasil, a África do Sul tem um fluxo forte de turismo regular. O Brasil não tem. Por incrível que pareça, eu acho incrível porque o Brasil é fantástico, etc. Mas é longe. É longe, é fora do circuito, ninguém fala português. E as pessoas têm medo porque tem o problema da segurança. E não é só fama, mas a fama pesa. Na África do Sul, os turistas habituais que vão lá tirar foto de leão no parque, tarará, é importante para eles, é um fluxo grande. Eles não foram. Por quê? Porque estava tudo caro, lotado por causa da Copa. Então eles trocaram os turistas habituais por turistas de uma vez só, né? Que foram lá para a Copa. No caso do Brasil, o nosso fluxo habitual é pequeno, a troca certa, digamos assim, o saldo entre quem deixará de vir e quem virá pela primeira vez certamente é positivo. Fala-se em 600 mil pessoas, muito disso é irmão, mas tudo bem. Então, e os irmãos nos conhecem mais também, né? Pode ter um saldo positivo a médio prazo em termos de turismo, caso não tenha problemas que afugentem a turma de segurança, principalmente. Acho que a segurança, o resto acho que a coisa meio improvisada e tal, tudo bem, as pessoas aguentam. Com relação ao resultado da Copa, em 2002, o PENTA não ajudou o Serra. Quer dizer, ele não sabe se ajudou, mas sabemos que não ajudou o suficiente, se é que ajudou, porque ele perdeu a eleição. Eu acho que o eleitor dá uma boa separada. Que, em rigor, inclusive tem um detalhe, a Dilma não recebeu a CBF. O que eu acho positivo, porque o presidente da CBF é inqualificável. Defensor de torturadores, é uma pessoa de baixo calão político. E vai receber o sindicato, o núcleo de um sindicato de jogadores, que é o tal do bom senso. É um grupo de jogadores que está propondo mudanças no esporte. Então, a Dilma não está colando tanto assim na seleção. Por estratégia, não sei. Que ela não deve ficar confortável perto do Marinho, mais ou menos óbvio. Então, eu acho que o desfecho tem um interesse de futebol. Eu acho que a política, ainda bem, né? Eu acho que não vai ter um atrelamento. O Filipão também é um cara
extremamente conservador, já elogiou o ditador chileno Augusto Pinochet, a Dilma também não quer chegar muito perto, porque é outra turma. E se chegasse, acho que era negativo, porque não é muito republicano isso. Eles são a seleção, se ganhar vai no Planalto, aí é o país, não é né, é a chefe de Estado, não é a chefe de governo que receberá os eventuais exas, como o Fernando Henrique recebeu os pentas, e tivemos o inesquecível cambalhota do Vampeta na rampa. Fernando, parabéns pela apresentação, cada vez mais interessante. A questão é a seguinte, nessa configuração que você projeta, como é que você acha que vai estar a mente do futuro empresário? Será que nós vamos ter um interesse muito grande por alguém abrir empresa, que reflete confiança e tal? E a gente observou isso nos momentos de euforia, né? O número de empresas abertas, novas empresas abertas, como é que ela deve ficar? E a outra questão é como é que você vê um tipo de empresa muito específico que cresceu muito nos últimos 5 anos, são as empresas baseadas em conhecimento e inovação, as chamadas startups. Como é que é a sua perspectiva ali nesse conteúdo de serviços que não retoma os níveis pré-crise? Será que isso é uma moda no Brasil ou será que não, que ela vem para se consolidar? Eu acho que as startups é outra conversa. O número delas é muito pequeno. Então, se elas crescem muito ou pouco, quando a gente fala do serviço como um todo, isso desaparece. Eu acho que é uma demanda forte, eu acho que a pressão por inovação em geral continua forte, a competição é forte no comércio, nos serviços, né, em geral. Então, como isso é um mecanismo de competição, eu imagino que as startups vão continuar bombando. Agora, a primeira parte da pergunta eu esqueci. O empreendedorismo. Acho que o ambiente é menos, deverá ser um pouco menos propício para o empreendedorismo do que foi o período de euforia no comércio. O que eu não vejo, e até me surpreendo, como é que os governos não se mexem. Todas as pesquisas com empresários pequenos, médios, grandes, o que mais atrapalha? Burocracia. Depois vem imposto, é campeão todas as competições, burocracia ganha. E mexer na burocracia dá a impressão que não é tão caro. Não é fácil. Deve ter focos de resistência, mas tem exemplos, até tem um exemplo. É um amigo meu, o criador do Poupa Tempo. Aliás, ele é candidato a deputado estadual pelo PSDB. E depois ele foi para a CET para brigar com a máfia dos despachantes, etc. Tal. Então, dá para fazer e precisa fazer. O Poupa Tempo, ontem eu tive um exemplo totalmente peculiar. Uma moça que foi demitida e está tentando pegar o seguro-desemprego, uma doméstica, e vai no Ministério do Trabalho, os caras não sabem e não saem. Aí alguém sugeriu, vai no Poupa Tempo, resolveu. E o assunto é do Ministério do Trabalho. Então, a burocracia é um calo para o cidadão, para o empreendedor, e eu acho que falta percepção de que esse é um calo bom de combater. Não é tão caro, tem que enfrentar alguns lobbies, tem alguns lobbies que são invencíveis. Né? Tentaram extinguir os cartórios na Constituinte, em 88. Você imagina o lobby, foi o maior lobby disparado. E vocês sabem muito bem que cartório é uma coisa absolutamente inacreditável. Né? Mas eu acho que mexer na burocracia, que um negócio está fora desse quadro, seria uma medida altamente positiva. Não sei se essa ficha vai cair para algum governante, mas no geral, economia bombando menos, etc., é um pouco mais difícil para o empreendedor. Por outro lado, vocês vivem essa realidade mais de perto. Se crédito é um entrave muito sério, o crédito não vai estar tão difícil nem tão caro. Então esse é um elemento que nós achamos que
transitamos para um nível de juros normal. E sair do anormal é um belo de um alívio. Outras perguntas? Fernando, uma síntese. Nós podemos dizer se o ano de 2015, principalmente o período até 2018, não vai ser um período de grande crescimento, e também está longe de ser um período de crise, contornados aí os riscos que até foram discutidos. É um cenário que se a economia como um todo não vai ajudar, não vai soprar a favor dos negócios, ela também não venta contra, tem um espaço aí para atuação e crescimento de empresas. É possível prever crescimento para segmentos altamente concorrenciais, com uma certa margem. Concorda com essas afirmações? Concordo, acho que o horizonte para os pequenos negócios é positivo. Eu poderia me estender se eu não fosse pular da janela e falar que eu só vi o copo cheio aqui. É positivo por quê? Porque os pequenos negócios são o elo frágil. Então, quando tem crise, a crise para os pequenos negócios, ela é muito mais grave do que para os negócios de maior porte. E o que eu estou dizendo é que crise é um evento improvável. Precisa de algo forte que não está mapeado na nossa avaliação. Outros não podem pensar diferente, mas realmente, crise, que é algo que destrói pequenos negócios, é uma improbabilidade. Tem que, como sempre, dosar a ambição, etc. A economia vai bombar? Não. A economia vai capotar? Também não. Mas isso é sempre, né? Sempre tem que dosar a expectativa, como eu espero que tenham dosado em relação à Copa, que é um negócio muito concentrado no tempo. Bom, agradecemos a presença do Fernando Sampaio.